esse é o primeiro programa que nós vamos fazer de 2021, né? Nós estamos meio com medo aqui do Dória vir aqui fechar o boteco. Então eu estou pedindo a todos os colegas que cada um puxe uma cadeira, sente mais afastado do colega, não vai ficar atacando amendoim um no outro. O balcão está aí, pega uma cerveja e nós vamos conversar hoje sobre um assunto que é equipe, o time que nós temos na manutenção. Nós vamos entrevistar dois colegas que nos consultaram sobre dois temas, um especificamente sobre um time de BMS e uma outra pergunta um pouco mais ampla, voltada a times de uma maneira mais completa. Então, eu queria dizer boa noite a todos, boa noite, Daniel, boa noite, Lincoln, boa noite, amigos. Daniel, conta um pouquinho para nós. Primeiro, diga de qual é o hospital que você está e o que você gostaria de colocar como dúvida aqui para os nossos colegas para a gente debater. Muito boa noite. Boa noite, pessoal. Como o Marcos falou, meu nome é Daniel, eu trabalho na UHG, eu sou engenheiro do Hospital Vitória Nália Franco, tá? E nesse hospital, é um dos hospitais que a empresa tem. O que nós temos lá? Nós temos um BMS na parte de ar-condicionado. Então, todos os meus fan coils estão nessa automação, os chillers estão nessa automação, os ventiladores, os exaustores, as pressões negativas, todas elas estão instaladas nesse BMS. O prédio ele tem em torno de 11 anos, tá? Foi feita uma excelente estrutura, uma estrutura toda apartada, eletroduto separado, tudo de primeira linha. Essa automação ela é feita com materiais da Distec. Tá? Desde que foi startada essa automação, a gente tem um contrato com uma empresa que não convém eu falar o nome, eles atendem a gente bem, eles são parceiros, e tudo que a gente precisa a gente entra em contato, eles fazem uma visita semanal. A nossa dúvida entra aí. Será que realmente, com uma visita semanal, com um investimento em manutenção em torno do que o que a gente tem hoje, em torno de R$100 mil, será que a gente está usando realmente tudo o que um equipamento daquele porte que a gente tem, ele fornece? Será que eu não poderia estar criando novas telas sem ter que pagar um fornecedor? Será que eu não poderia estar desenvolvendo mais atividades dentro da minha própria equipe? Porque, assim, o fornecedor, muitas vezes, o que a gente percebe, o departamento comercial dessas empresas não são tão desenvolvidos. E mais, também da nossa parte, a própria rotina faz com que a gente não consiga criar novas demandas e estruturar de uma forma que a automação consiga evoluir. Esse é o grande problema. Então, será que como a empresa que eu trabalho, ela tem 37 hospitais, será que, às vezes, se a gente pensasse em criar um departamento de automação ou desenvolver dentro da nossa equipe pessoas especialistas nisso, sem ter que ficar dependendo de fornecedores, o código-fonte muitas vezes não ser tão demonstrado para a gente, a capacidade de criar novas atividades, será que não valeria a pena a gente ter uma própria equipe que conseguisse desenvolver esse negócio todo? Então, essa é o start da nossa conversa. Entendi. Olha, para responder essa pergunta, né, já a gente começa com as respostas, né? Eu convidei alguns colegas de alguns hospitais que têm um mix. Alguns são
de empresa terceirizada, usam empresa terceirizada, outros têm, trabalham com a equipe própria. A gente já chega nesse assunto. Vamos ouvir o problema do Lincoln, e aí a gente retoma, e se puder, os colegas que forem respondendo, se puder já ir colocando números, tentar responder as duas questões ao mesmo tempo, fica à vontade, tá bom? Ô, Lincoln, boa noite para você. Boa noite, Marcão, tudo bom? Tudo bem? Você não vai botar a sua câmera, não? Você, ó, cara, não vem dizer que é porque tá com o cabelo despenteado, porque você precisa ver o Arthur do AC Camargo, a hora que entrou ali na câmera. Você precisa. Não inventa, não, que fica tentando esconder, não, que feio nós é tudo. Escuta. Eu não estou em condições, não. Então, por favor, então esquece o que eu falei. Ô, Lincoln, seguinte, conta um pouquinho para nós de que hospital você é e qual é o tipo de problema que você quer ouvir dos nossos colegas aqui do bate-papo. Certo, vamos lá. Sou o Lincoln, sou supervisor de manutenção, trabalho no hospital do Embu-Mirim, né, é um hospital público, gestão privada. O meu trabalho lá, a minha dúvida, na verdade, é dimensionamento de equipe. O que acontece? Quando eu entrei lá na manutenção, a gente tinha uma estrutura de equipe de recursos humanos, né? E o hospital ele veio evoluindo com novos equipamentos, aumento das metas que são atreladas diretamente à prefeitura, que são números de cirurgias, enfim. O hospital cresceu tanto e a manutenção não cresceu em recursos humanos, né? Hoje, qual que é a minha dificuldade? É dar manutenção nesses equipamentos, né? Então, eu tenho uma equipe, bem dizer, eu tenho equipes subdimensionadas, né? Eu queria saber aí com os colegas que provavelmente já passaram por essa situação também, como que eles fazem para fazer o cálculo, né, de dimensionamento humano, quais são as variáveis que eles utilizam. Se existe uma métrica, se é no chute, como é que funciona? Excelente. Eu sei que tem algumas ações que são baseadas em números, só que até nisso nós estamos com dificuldade porque nosso sistema é novo, então nós não temos dados para levantar, para fazer isso aí. E eu preciso urgentemente fazer esse dimensionamento para a gente conseguir dar conta aí da nossa demanda atual. Tá legal. Nós vamos. Ó, todos os participantes do coisa podem dar a sua a contribuição. Então, a qualquer momento a gente consegue, mas eu tenho alguns colegas que vão entrar ainda. Eles já mandaram o zap aqui, disseram que vão demorar um pouquinho. Um deles tem informações mais precisas exatamente nessa área. Porque é feito todo um planejamento, ele foi calculado, né? O Felipe do Sara, do Hospital Sara, então se tudo der certo, ele disse que já está entrando, tá? Mas tem colegas também que vão entrar, que é o pessoal do São Camilo, e para ajudar na dúvida do Daniel Pascucci, o André confirmou que vai entrar, ele só está atrasado, vai chegar aí. Mas vamos seguir a nossa brincadeira aqui e a gente vai fazer algumas entrevistas com algumas pessoas, tá bom? Bom, deixa eu fazer uma apresentação de dois colegas que trabalham no Hospital Albert Einstein, o Jardson e o Felipe. Boa noite aos dois. Eu queria perguntar para essa dupla dinâmica, eu vou começar pelo Felipe. Felipe, para ajudar o Daniel nessa questão, conta um pouquinho o que é o seu papel lá no Hospital Albert Einstein na manutenção. Como é que funciona a estrutura do Albert Einstein para o trabalho de BMS? Conta para nós. Boa noite. Boa noite a todos. Eu sou o Felipe, trabalho lá na parte de automação, mais focado na área de BMS lá no Einstein. Então, o meu papel, assim como do nosso amigo Gerson,
atuar na parte de ar-condicionados, assim como o Daniel comentou, na parte de BMS de ar-condicionados, CAG também, exaustão, ventilação, entre outros, gerenciamento de insumos que a gente vai estar planejando. A gente fica focado nessa área, a gente tem muita demanda de serviço, sempre tem algo novo, atualizações a serem feitas do nosso sistema, que é muito interessante para o nosso conhecimento, agrega bastante. Muito interessante. E uma dúvida. O hospital, ele tem. Você mencionou que tá você e tá o Jardson no mesmo time, né? Tem mais pessoas? Como é que funciona o processo? Então, a princípio, assim, focado na área de BMS, até pouco tempo atrás, tinha apenas eu e o Jardson. Agora entrou mais um colega nosso de trabalho, recentemente, semana passada. Ele começa nessa função aí de BMS também, que é o Vinícius. Que a gente precisa de muita ajuda também, porque tem muitos que poder ser feito. Quem cuida exclusivamente de BMS, hoje estão vocês dois e vocês vão ter mais uma pessoa, é isso? Isso, exclusivamente de BMS é apenas a gente. A gente tem outros técnicos de automação que quando a gente está de folga ou está não está de plantão, eles acabam da nossa parte. Tá, então além dos profissionais que ficam no período diurno, você ainda tem profissional que fica fora do horário, é isso? Isso, eles ficam durante a tarde. À noite a gente não tem focado na área de BMS. À tarde a gente tem agora, porém não é tão... Os funcionários, além de eu, Jadson e Vinícius, não são tão focados. Eles só vão para a área de BMS se necessário, caso tenha ficado alguma pendência, por exemplo. Entendi. E vem cá, o Jardson, o Jardson me mandou um zap aqui falando assim, me fala a pergunta antes, não me aperta não, deixa de ser bobo, rapaz. Marcos, eu já tenho uma pergunta para o Felipe. Já tem uma pergunta, Felipe? Deixa eu provocar, deixa eu provocar o Jardinho e a gente já volta na sua pergunta, tá? Ô Jardson, você não fica nervoso, você não fica nervoso não que você vai falar, viu? Você te prepara aí que você vai falar, mas não precisa preocupar não que você não vai passar aperto não, tá bom? Pode perguntar, Daniel. Beleza. Daniel? Minha pergunta é o seguinte. Felipe, você falou para mim que fica em horário comercial o pessoal lá fazendo as manutenções, operando e etc. O que acontece lá no Albert Einstein se para o sistema de automação no período da noite, onde não tem nenhum técnico lá? O que acontece? Então, vamos lá. À noite a gente tem um técnico de plantão, ele não fica focado em BMS. Dependendo do horário, coisas assim, muitas vezes eles conseguem mexer, eles têm uma base para poder atuar alguma coisa. Se é alguma coisa mais complexa, por exemplo, uma CAG, a automação de uma CAG, ela deu problema, como já aconteceu, os técnicos acabam passando para a noite, passando para manual, dependendo do problema. E aí, durante o período da manhã, é melhor analisar o que ocorreu, por que ocorreu, e aí a gente acaba atuando. Se for um problema meio superficial, eles conseguem resolver também pela base de conhecimento que eles têm. Respondeu, Daniel? Respondeu.
Respondeu. É o que acontece com a gente lá. Se o nosso sistema para, primeiro que eu não tenho ninguém residente, igual eles têm lá. Mas se o sistema para, o que acontece? No outro dia, a empresa ela tem um SLA de 12 horas para atendimento. Então, no outro dia, ela sempre está lá trabalhando. Ela faz o atendimento remoto quando preciso, e se eles não conseguirem resolver, eles vão lá no local para fazer a avaliação. Essa questão da SLA é um dos pontos que nós temos que ter em mente. É uma vantagem do contrato de uma empresa terceirizada, né? Quando a gente tem um time próprio, você até pode fazer um SLA interno, mas o externo, o cara vai fazer o cara tem que rebolar para ele atender, porque senão ele é multado em cima disso, né? Deixa eu fazer uma perguntinha para o Jardson. Jardinha, o que um técnico de automação faz no seu dia a dia? Você fica lá fazendo o quê? Você fica ajustando telinha, passando paninho em controlador? Como é que é? Me conta o seu dia a dia. Como é que é quais foram os problemas que você teve, por exemplo, essa semana que demonstrariam que é vantajoso ter um técnico dedicado de BMS lá dentro do Einstein? Conta para nós. Opa, boa noite a todos aí. A nossa rotina, não sei se o áudio tá bom aí, Marcos. Tá excelente, estamos te ouvindo tá perfeito. Bom? Uhum. A nossa rotina tem sido bem, né, como a equipe está um pouco, agora que a gente ganhou força, né, tem mais um para a equipe, né, tava eu e o Felipe, entrou mais um. A nossa rotina está sendo bem, que eu falo assim, bem atípicas, né. Essa semana, por exemplo, nós tivemos, as duas semanas atrás, tivemos um problema no Net Controller, né. O povo não sabe o que é uma net controller. É uma controladora de sistema, né? Isso. E lá tem muitas controladoras, né? Amarradas nela. E a gente, nesse caso, como não tem 24 horas, o plantão de automação, como o Felipe comentou, né? Dedicado, a gente teve que aguardar o dia posterior para poder tomar uma ação, né? Uhum. E confesso aí que eu estou um pouco aí que eu não contava com essa, viu, Marcos? De pergunta aí. O Jardim é um ótimo técnico. O Jardim é um ótimo técnico, mas ele fica com medinho. Mas não precisa ficar com medinho, não. Você vai na ser verdade, exposto, eu não sim, senhor. contava com essa, mas beleza, vamos lá. Fica tranquilo que todo mundo é gente boa, todo mundo é amigo aqui. Pode ficar despreocupado. A nossa rotina, né? Atualmente o Felipe comentou, a gente está num processo aí de SGI, né? De gestão de insumos, né? A gente eventualmente a gente tem bastante coisa no contínuo, né? Que é um sistema, acho que o pessoal a maioria sabe que é da Schneider e tal. E a gente está fazendo a transição para o EcoStruxure, né? Já tem bastante coisa já no EcoStruxure estruturada, né? Estão criando os dashboard, toda a parte de controladora, né? De servidor. E a nossa rotina é bem movimentada durante o dia, porque a gente está já atuando nessa transição, né? Que está um sistema um pouco, vamos dizer, antigo, né? Que é o contínuo, a gente migrando para o EcoStruxure. A gente não só tem essa demanda, né? De transição, né, como de repente acontece uma coisa, a gente tem que correr lá e socorrer, né? E o Einstein com uma estrutura daquela, né, imensa, né, que aí a gente não tem que dar um stand-by às vezes de uma tarefa de BMS que está dedicada e socorrer algum outro lugar, né, que está precisando. E a nossa rotina é essa, bem
O Daniel mencionou alguns itens que ele gostaria de saber se é vantajoso ou não. Ele mencionou, por exemplo, um desenho de tela. Um desenho de tela, um dashboard, vocês são capazes de realizar lá sem problema, sem dificuldades? Como é que funciona? Sim, a gente está... como a gente está estruturando primeiro a parte mais, vamos dizer assim, de hardware, né? Mais a parte de baixo, assim, né? Como está fazendo essa transição, e aí a gente está dividindo por tarefa, logo em seguida, trazer primeiro todo o hardware, toda a parte, vamos dizer assim, os pontos de entrada, né? Criar as regras de alarmes lá, e depois vir para essa parte mais fina, que é ajuste de tela, né? A parte gráfica, né? Uhum. Excelente. Então vamos lá. Mas lá no São Camilo a gente fez diferente. Oi? Pera só um pouquinho, A gente fez outra pegada. A gente fez... Pera só um pouquinho. Eu já te apresento que você vai representar o outro lado. Nós estamos numa tarefa, eu já te coloco na jogada. Pera um segundinho. Ô Jardson, então se eu entendi bem, a resposta é sim, mas não nesse momento. Nesse momento vocês estão fazendo ações de execução correto, de hardware, né? E aí entra na pergunta dele de novo. O hardware, então, se por um acaso uma controladora apresentar um problema, uma dificuldade, hoje lá no Hospital Vitória, ele precisa chamar a empresa terceirizada. E no teu caso, se você tiver um problema de uma controladora, vocês são capazes de resolver? Isso, a gente mesmo já tem a equipe, né? A gente tem passado as informações, procura não estar só comigo, com o Felipe e com o Vinícius, né? Uhum. Mas a gente tem disseminado as informações para toda a equipe ficar alinhada, né? Em algum momento tomar uma ação, né? Por mais que alguma coisa tenha que ser substituída, alguma peça, mas aquela ação imediata de resolver, de dar uma solução naquele momento, né? Até a gente chegar e pensar no que vai fazer para uma solução definitiva, né? Eu não sei se... Mas, Marcos... Tá aí com a sua pergunta, né? Tá sim, Jardson. E com isso que você está me falando, o que eu percebo? Você vê, Marcos, é aquele negócio que a gente estava falando até essa semana. A maturidade do negócio vai crescendo, você entendeu? Sim, vai criando. Às vezes não é um negócio a curto prazo, é um negócio a longo prazo. Esse é o negócio, esse é o lance, é o que o Jardson está falando. Se eu não consigo isso aí, a gente cai para tal coisa, entendeu? A maturidade vai aumentando do negócio. Exatamente. E aí, só dar boa noite pro Felipe e pro Wagner aí. Já, Wagner, você entra aí porque o Felipe tá no mesmo. Tá do mesmo lado da forma como eu organizei. Eu organizei para a gente ouvir primeiro o lado do pessoal que tem a equipe própria. E aí é o caso do Einstein, por exemplo, e o caso lá do Felipe, que ele vai mencionar. Olha lá o meninão do Daniel. Nossa senhora, que menino bonito. É certeza que puxou a mãe. Certeza. O Skywalker, coloca a máscara, Skywalker. Está feio, sem máscara, coloca a máscara. Oh, Deus o livre. Isso não é Skywalker, isso aí é Thief. Mas no caso no caso do Wagner, a coisa é do outro lado. Ele tem uma empresa terceirizada, assim como é a sua, tá? Só que a dele tem um detalhezinho que eu queria compartilhar, que aí você pensa se é vantagem ou não, a gente já chega lá no do Wagner. Mas antes de ir para o Felipe, o Felipe do Sara, eu vou voltar ainda no Felipe Lima lá do Einstein. O Felipe, uma das coisas que tem de vantagem em ter o time é aquilo que a gente faz no dia a dia, né? Quando
Existe a equipe interna de BMS, tem uma vantagem que é a questão, o fato dela estar inteirada com o ambiente do hospital, o dia a dia do hospital, os valores do hospital, né? Existem algumas soluções que eu sou convidado pelos meninos para ajudar a desenhar, e muitas vezes o Felipe já vem com a maioria dos problemas já quase que mastigados para fazer o desenho. Ao passo que quando você tem uma estrutura externa, quer dizer, uma empresa externa fazendo, você tem que começar a explicar desde o básico, desde os valores, o que é que funciona. Se muda a turma, você... Corretíssimo, Márcio. Você acaba Concordo se perdendo. com você, viu? Então essa é uma... Eu colocaria, nós estamos fazendo aí as vantagens e as desvantagens, essa daí eu colocaria como uma vantagem importante. Tá correto meu raciocínio, Felipe? Concordo plenamente. A equipe própria, ela tem, assim, vejo pela gente, a gente tem uma total ciência do sistema como um todo. A gente sabe como funciona, como os princípios do hospital e como a gente vai ter que realizar o serviço, como vai ter que ser feito pela empresa que for fazer uma integração, ou se for a gente, como que funciona tudo certinho. A gente tem a ciência do como um todo. Isso é... Eu conto isso como uma vantagem muito interessante. A gente pode pensar em vantagens menores, como, por exemplo, o Jardson tem um equipamento ali que ele adora, que chama-se SE8000, que simplificou a vida de um montão de coisa para ele lá. É um termostato que ele vai lá, resolve, faz todas as coisas e não tem mais dor de cabeça. Esse tipo de ação pequenininha, porra, no passado... Todas elas, qualquer equipamento, qualquer coisa que você tem que pegar, você tinha que contratar uma empresa de fora para poder te dar um suporte. Quando você tem a sua equipe interna, desde probleminhas pequenos como esse, até esse diferencial. Vou colocar aqui o nosso Felipe Jedi Master lá do Sara na conversa. Ô, Felipe, você vai nos ajudar em duas questões, tá? Nós estamos com 2 colegas que apresentaram dúvidas que são próximas, tá? O Daniel, da UHG, do Hospital Vitória aqui em São Paulo, ele está querendo colocar os pesos, né? Se é vantajoso ou não ter a equipe interna de automação ou se é vantajoso você ter uma empresa terceirizada. Aí eu vou pedir para você falar um pouquinho disso, mas se você puder também na sua explanação, por exemplo, da sua equipe, do seu time, se você puder ajudar o Lincoln a resolver o problema dele já é um pouquinho mais amplo. Ele precisa entender quantidade de profissionais em cada uma das áreas. Uma delas de BMS, mas também aí na manutenção. Como é que funciona no Sara a distribuição? Se você puder juntar essas duas perguntas na mesma resposta, a gente ia agradecer. Boa noite. Ok, tá todo mundo ouvindo aí direitinho? Tranquilo. Pronto, pessoal, me apresentar aqui, eu sou Felipe, como ele já pautou, sou engenheiro de controle e automação, e hoje eu sou gerente de engenharia da rede Sara. Então, hoje nós temos 9 hospitais, e desses 9 hospitais, o setor de engenharia, ela tem a gerência da engenharia hospitalar, a engenharia de infraestrutura de obras, né, e engenharia clínica, todos os 3 estão no mesmo nível. Então, assim, hoje nós estamos trabalhando em cima da automação. Pontualmente, eu não uso um BMS, eu uso um SCADA industrial para controlar. A parte de automação, dentro do meu escopo, é só focado a missões críticas, que é fornecimento de água potável, água quente, no-breaks, quadros elétricos gerais, sua distribuição, toda a parte de rede de frios, HVAC e fancoils. Então, o escopo da gente é bem focado nisso. Hoje, referente à vantagem, né, de terceirizar a equipe própria, eu tenho uma equipe própria, porém, para a velocidade que eu quero realizar as coisas, eu vou ter que fazer um blend de equipe própria com terceiros.
Porque tem uma coisa que, principalmente para aqueles que estão em multi-hospitais, que é a questão da padronização, e isso gera um tempo. Então, assim, inicialmente a gente fez as diretrizes, cada um fez, mas o que eu percebi é que as outras unidades, cada um com o seu técnico lá, porque assim, lá temos técnicos em mecatrônica de automação específicos para isso, mas hoje temos um déficit da área de engenharia. Então, hoje o único engenheiro de automação da rede sou eu. Mas, consequentemente, nós temos o suporte da equipe como um todo, engenheiros mecânicos, engenheiros eletricistas, que é um trabalho sinérgico. Então, assim, quando se fala em Fancoi, nós temos os engenheiros mecânicos, que eles fazem um projeto, e isso é uma coisa boa do SARA, que nós projetamos e executamos. Então, utilizamos ferramentas como Eplan, como CAD. Hoje temos um setor de projetos, o Revit, e agora eu estou recebendo 10 estagiários também, que isso vai dar uma ajuda muito boa. Mas 10 estagiários não é 10 da área de automação. É um estagiário da engenharia de controle de automação, um engenheiro eletricista, um estagiário de mecânica civil e um biomédico. Para a rede, ou para o Hospital SARA de Brasília? Pontualmente para Brasília, mas isso vai se estender nas demais unidades. Porque o que acontece? Mesmo tendo 9 hospitais, as unidades de Macapá e Belém são unidades muito pequenas. Então, a automação é mais assim, nível de tanque, segurança, o no-break ou outro gerador. É muito simples, na verdade. Ô, Marcos, e os caras vão formar a gente lá, entendeu? Esse é o negócio, olha lá. Vão formar a gente, vão receber os estagiários, ele vai colocar a metodologia e vão formar a gente. Esse é o negócio. Aí, a questão do estagiário é porque como eles só podem trabalhar 8 horas, então ficam 5, um de cada disciplina pela manhã, e à tarde fico com mais 5. Então, consigo fechar as 8 horas. Agora, assim, é um pouco ruim, porque no SARA, para entrar, precisa de um processo seletivo. Então, eles já sabem que vão entrar no estágio, e sabendo, assim, é mais atrás do conhecimento e do dinheiro. Se eu não me engano, o estagiário lá, acho que a gente vai dar 1.400, se eu não me engano, mas bolsa em faculdade. Tem uma série de atributos que o SARA deve estar dando, porque tem parceria com o CAPEX, uma série de coisas. Mas hoje, quando começou, eu peguei já um legado e comecei a desenvolver sozinho em Brasília. Eu percebi que eu estava muito à frente das unidades. O que foi que eu fiz? Agora eu estou parando, estamos fazendo o plano diretor, que é o correto, e o plano diretor tem que ter todas as regras para as terceirizadas e para a equipe local desenvolver. E o plano diretor ele consiste em toda a regra do jogo. Qual a linguagem básica de programação, quais os acrônimos, quais são os códigos de alarme. Será que você pode botar um alarme rosa ou botar um alarme de severidade alta? Modos de funcionamento. Então, tudo isso tem que estar descrito, porque se você não fizer isso, principalmente para os que trabalham em vários hospitais, Vira uma zona. Vai virar salada de fruta. E no final, para integrar tudo, salada de fruta, é inexequível. Entendeu? Então, assim, quadro elétrico. Hoje você chega em várias unidades do quadro de Fancoi, meus quadros são padronizados. PLC é a mesma coisa, os variadores de frequência, todos são. Existe um padrão. E o nível de padrão é tanto que São Luís precisou de um quadro de Fancoi. Eu ranquei um daqui de Brasília, mandei, instalou, funcionou de primeira, entendeu? Só ligou os bornes, o fio nos bornes. Só ligou os bornes. Agora, qual a grande questão? Que minha equipe é um técnico pro hospital. E agora eu preciso. O meu plano é do 0 ao 100% fazer isso em 3 a 4 anos. Então, em função disso, que agora eu tenho um prazo, eu vou fazer um blend de equipe interna mais a questão das terceirizadas. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu te interromper nesse ponto para a gente ajudar o Lincoln. Se você puder, você chegou a fazer um cálculo de, por exemplo, por hospital, para definir quantidades de equipe? Você chegou a fazer isso ou não? Olha, eu cheguei a fazer o cálculo. Inicialmente eram 2 técnicos assim por unidade, porque como é que foi o meu planejamento? Ficava um técnico trabalhando 8 horas por dia só na integração e na parte de controle de dispositivos, e o outro técnico é na questão da parte de supervisão. Mas só que o que acontece é que dentro da pirâmide que eu estou propondo para o hospital, existem mais alguns níveis, como o nível a chama de PINS, né, que é Plant Information Management System, aquela parte toda de gestão de insumos, inteligência artificial, integração com o SAP. Então, como eu coloquei um nível a mais e a diretoria me deu um prazo agora de 0 a 100%, um pouco curto, aí o que eu estou fazendo? Meus engenheiros estão em campo, instalando,
e validando os processos. E agora vou contratar uma empresa e vou comprar 20 telas. E essas telas é que eu vou conseguir padronizar, entendeu? Então, nesse exato momento, hoje eu já tive uma reunião com a equipe daqui de Salvador, agora eu estou aqui em Salvador, na casa da minha mãe, que é justamente para pautar a regra. Então, eu estava trabalhando muito na questão de acrônimos, tudo certinho, a documentação, mas agora, no final do ano, saiu a porra de um ESC que já tem um padrão para IHM, uma série de coisas, né? Então, vou ter que cumprir essa norma hoje, estou esperando chegar, porque não adianta eu detalhar tudo se me vier uma norma dizendo que eu tenho que fazer tudo diferente, entendeu? Já está fora. Já está fora. Então, dentro do meu roadmap, o primeiro ponto que nós vamos trabalhar, porque assim, hoje já temos um legado instalado, toda a parte de Gavato já está na automação, mas são modelos de tela um pouco diferentes do que a gente está propondo hoje. É aquele negócio lá, um blend com 3D, com 2D, é um negócio assim bizarro. E todo o nosso BMS aqui, ele vai ser muito focado na filosofia do high performance, né, de telas. E clone digital. Então, em função disso, a gente está parando e vamos em março começar com toda a força. Minha regra de negócio, deixar assim, quando eu apresentei isso para a diretoria, eles falaram assim, e o dinheiro vem de onde? Então, como a gente gerencia a manutenção, o meu acordo foi o seguinte, o que eu consegui reduzir de custo de manutenção, eu posso converter em treinamento para a equipe, mas a questão do plano de automação, então ganhou sim. Então, só no final do ano passado... Pera que essa ideia é boa. Pera que essa ideia é boa. Pera aí. Ô, Lincoln, anota essa aí. Ó, tem uma possibilidade aí, ó, de identificar, não só prometer, mas pedir também. Falar o seguinte, ó, se eu conseguir, posso reverter essas economias em mais automação, em mais formas de agilizar o processo e cada vez mais facilitar as coisas, isso é uma ideia para ter aí na manga. E assim, e qual a importância disso? Porque o orçamento, normalmente, dos setores no hospital é um orçamento anual. Então, se eles estão falando que vai gastar R$10 por ano e você conseguir usar 7, para eles não vai fazer diferença porque está dentro do orçamento. Então, entendi. É uma maneira de vocês também estarem capitalizando recursos, né, para estar aplicando automação. No início do ano para cá, eu consegui aqui comecei em outubro mesmo. Já consegui quase 3 milhões. Hoje é o que eu tenho de verba para começar a trabalhar em cima, mas, como eu disse, trabalhar em quê? A primeira coisa, para automatizar, você tem que ter alguma coisa instalada e alguma coisa já a nível de comunicação. Então, hoje, estamos focando todos os nossos esforços que nós chamamos de quadros de comunicação, que são todos os quadros de rede da tecnologia de TA que vão interfacear todos os processos. Segundo ponto, como é que você vai fazer um BMS se você não tem nada instalado ainda? Então, às vezes, dentro do plano diretor, ele vai dizendo as etapas de como você vai... Tem que definir. Felipe, eu vou te interromper, assim, você me perdoa, porque senão eu não pergunto... Senão eu não faço a pergunta para o Wagner, aí vai ficar brabo. Então eu volto, porque provavelmente nós vamos ter um alinhamento contigo. Espera só um pouquinho. Tranquilo, é que eu falo em uma tagarela. Não, aqui todos nós falamos muito, não se preocupe. É só a gente entender que a gente vai... Cada hora a gente fala um pouquinho e dá tudo certo. Wagner, boa noite. Boa noite, tudo bem, pessoal? Prazer. Seja bem-vindo. Agora o cara tá recuperado, bicho. Tô aqui na câmera meio escurinha. O que aconteceu com seu cabelo? Eu cortei. Eu peguei Covid, eu tô aqui na arinha de casa, por isso vai ser. Tem uns baianos passando aqui na frente. Entendeu? Não, tá dando para te ouvir bem. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Daniel, ele tá fazendo um estudo, tá? Para saber se vale a pena ter um time dentro do próprio hospital ou, papai tá ocupado. Ou se vale a pena continuar tendo uma empresa terceirizada. Lá no São Camilo, você me corrige se eu estiver errado, você tem um mix dessas duas coisas, não é verdade? Isso. Lá no São Camilo, quando eu adentrei há 4 anos e 2 meses e 23 dias atrás, era 100% uma automação só na unidade Pompeia. E era 100% terceirizada. E não tinha um controle.
E conforme o andar da carruagem, a gente foi implementando a automação na unidade de Ipiranga. Depois eu estou aqui em Santana, onde fez já um grande avanço na parte de automação e monitoramento. Na verdade, muitas empresas vendem a automação, mas na verdade é um monitoramento. A automação, tem que desmistificar isso até para a diretoria. A automação é algo que gerencia e faz sem a ação humana, e o monitoramento necessário é a ação humana. O que tem muitos hospitais hoje é monitoramento. E hoje eu tenho uma empresa terceira, duas empresas terceiras, porque tem um mix lá, tem o ABO e tem o Elipse, e temos uma equipe de BMS. Nós temos uma equipe de técnicos de BMS, que eles são hoje, além de a minha pessoa como coordenador ficar de olho na automação, nós temos uma equipe lá na unidade Pompeia, que ela fica no horário comercial, olhando para as telas das 3 unidades. Então, hoje eu tenho um modelo de terceiro e tenho um modelo de uma equipe. Essa equipe de BMS, para quem quiser, hoje eu estou com 2, mas a ideia é ficar com 4 para rodar 24 horas. Só que a partir desse mês eu vou fazer um bid, que hoje um bid grande, que vai ser uma empresa única de manutenção. Então, é uma empresa de manutenção que vai ter funcionários em tempo integral lá comigo. Então, ou seja, como vai ficar o bid? Eu vou ter 2 técnicos da terceira no horário comercial na unidade Pompeia, um técnico da unidade Santana, e uma vez por semana vai ou um técnico de Santana ou um técnico de Pompeia para a unidade Piranga, que é a unidade menor, tem menos automação. E nesse bid, como vai estar sendo também formatado? Nós vamos, no horário comercial vai estar os técnicos deles lá, a mão de obra deles para fazer desenvolvimento de tela. O que está incluso? O que está incluso nesse bid? Eles vão desenvolver tela, eles vão fazer pequenas implementações, fazer a manutenção preventiva, fazer a corretiva. Fora disso, vai ser implementado o que também? O gerenciamento remoto. Fora do horário comercial, das 18 horas às 7 da manhã, e finais de semana e feriado, a empresa terceira vai estar na sua central de controle 24 horas, monitorando tudo o que acontece do BMS. Deu alguma falha, alguma coisa, vão passar o telefone e ligar lá para a minha equipe. Chiller parou, tem que estar uma ação, entendeu? Então, ou seja, o mix que a gente está fazendo é o quê? Vai ser uma empresa terceira, só que com funcionários da equipe terceira dentro da unidade. Eu não vou precisar se deslocar. É o modelo mais interessante que nós achamos. Por quê? Esse negócio só terceiro, que é o antigo contrato lá. Eu pagava uma fortuna e eu não via onde esse dinheiro. Chamava, tinha um SLA, é muito problema. Então, ou seja, eu vou estar pagando um pouco mais caro. Mais caro não, porque se você pensar em números, com o novo bid, fiz uma verificação, eu consigo reduzir meu custo. Por quê? Eu vou ter o monitoramento remoto no horário comercial, vou ter 3 técnicos que hoje eu não tenho, vou ter ainda os meus técnicos de BMS. Qual a função dos meus técnicos de BMS? Eles vão ser auditores da empresa terceira e também eles vão receber a obra. Qual que vai ser essa função do técnico do BMS? Todo mundo sabe aqui que o hospital não tem obra, né? E todo mundo sabe também que obra não entrega nada quadrado. Que só no Hospital São Camilo que acontece isso. O Covid deixou ser muito irônico. Entendeu? Só no Hospital São Camilo que a obra entrega, mas nos hospitais de vocês ninguém recebe tudo perfeito. Tudo tá intacto. Então, a função desses caras vai ser o que também? Principalmente receber a obra, porque o pessoal de obra não conhece de automação, não sabe o que estão entregando. Então, ou seja, nós vamos fazer auditoria durante toda a obra e receber a obra. Legal. Quando receber, não receber você vai usar esse time para... Ele vai ser um time híbrido. Ele vai tanto ser a auditoria da empresa terceira, como a auditoria das obras que está chegando. Entendi. Então, acho que o Lincoln e o Felipe, o Daniel, eles estavam com essa dúvida. Ou seja, é um modelo que nós encontramos para não precisar de ter funcionários igual o Sara. Por quê? Você acaba tendo... o próprio Sara que o Felipe está colocando, ele viu que agora no gargalo que precisa de um contingente maior, vai precisar terceirizar. Então, e outra, é muito importante vocês, coordenadores, adquirirem, se apossarem da automação com conhecimento, para o terceiro não te enrolar. O principal item é conhecer muito bem. Hoje, eu preciso saberem que está aberto as portas da unidade Santana. A partir de segunda-feira eu estarei lá. Quem quiser visitar. Hoje, eu fiz um rollout, tirei o sistema Elipse, coloquei o sistema EBO e sem parar nada.
eu fiz um rollout na história da Schneider, na história da Ellipse e na história do mercado, pelo que eu sei, foi um rollout de sistema sem parar o antigo. Isso é um case que a gente colocou, a Schneider sabe disso, que a gente fez todo um trabalho. Então, hoje eu tenho automação no HVAC, tenho automação na elétrica, estou implantando na água, tenho automação... Assim, eu tenho monitoramento de geladeira, tirando o absurdo que a Schneider quer cobrar agora, de cobrar um rim, mas estamos colocando monitoramento das geladeiras. Você tirou a Ellipse? Não! Filipão! Tirei o Ellipse, Felipe. O problema é assim, gente, o problema não é o Ellipse, o problema era a empresa que prestava serviço implantando o Ellipse, que ela não entregou o que prometeu e destruiu o Ellipse. Se eu pegar o Ellipse... Eu já vou te interromper para a gente seguir para a próxima pergunta. O Lincoln, o senhor está muito calado, o Daniel está monopolizando aqui com a pergunta dele. Estou seguro de que você... O Wagner, o jeito que você falou, esse modo que você construiu aí no São Camilo, é um modo que dá para fazer na OHG, sabia, Marcos? Esse mesclado. E então, Daniel, a OHG, ela trabalha mega desse jeito, ela gosta dessa política. Ela põe os caras delas para gerenciar a terceirizada e mais. Não é só gerenciar, saber o que está gerenciando e pau nos caras. Esse é o item. Só funciona se tiver conhecimento. Tem que ter conhecimento. Qual o problema da empresa antiga? Ela nadava de braçada, entregava qualquer coisa que ninguém questionava. Hoje, não assim, sou um Zé Ruela, eu limpo lá a garagem de todo mundo, tudo, estou no aprendizado, mas eu cobro. Eu falei, o que é? Você prometeu que ia entregar isso, não entregou. Não entregou, não. Assim, eles querem me colocar um chiller lá, um segundo chiller, aí fui entregar, não tinha o módulo de integração. O cara falou comigo para mim assim, não, a automação pode fazer um módulo de integração. Você está de sacanagem comigo? Como sem módulo de integração, ou sei lá, um chiller? Eu não vou saber qual compressor está funcionando, qual o rendimento da máquina, quantos por cento estou na máquina. Ou seja, está de sacanagem comigo? E mais, Wagner, o que o Felipe falou também, Marcos. Quem pensa igual o Felipe faz um plano, o plano, ele dita o longo prazo. O plano faz economia, sabia? Sabe por quê? Porque todo mundo começa certo. Quando o São Camilo é assim, essa área é assim, é igual ao OHG, é uma porrada de hospital. E a gente tem que usar isso aí a nosso favor. A nosso favor, a gente tem que usar. Para você ter uma ideia, os ganhos, assim, muitas vezes não tem ganhos financeiros, tem ganhos de uptime, tem ganhos de operação, tem ganhos de risco assistencial, tem ganhos de parada. Então, ou seja, o monitoramento e a automação não pode ser medido só como ganhos, o que vou reduzir de custo, mas os ganhos não financeiros, são os ganhos qualitativos. Um exemplo, imagine você ter parado 12 salas cirúrgicas porque o sistema de fan coil ou o chiller parou. Então, Vitória, já aconteceu isso aí, Wagner. Já aconteceu isso aí. Com monitoramento, você consegue enxergar, opa, a água era para sair a 8 graus, está começando a aquecer muito, o que está acontecendo? Então, antes do chiller parar, você já aciona a equipe aí, que já vai alarmar, tem todos os parâmetros de alarme, você já vai ver aquilo ali, você vai ver o que está rolando, você começa a ver plumada B, plumada A, mas, opa, tá dando diferença aqui, um motor parou, tá, equipe de manutenção aciona, vamos lá para cima. Então, ou seja, onde der uma parada total, que não tem remédio, parou, ferrou, parou tudo, você já aciona. Então, são ganhos que eu mostro nos meus relatórios. Eu não ganho financeiro, mas eu ganho de risco essencial. Imagine 12 salas. É financeiro também. Eu consigo até aqui, a gente consegue também até formalizar o ganho financeiro, né? Por exemplo, final de expediente, que para tudo, fancoil todo mundo em temperatura de manutenção. Consequentemente, isso influencia no custo energético. E, detalhe, a GAVAC corresponde normalmente a mais de 60% de consumo de hospital. Então é fácil monetizar essas coisas, entendeu? Sim. Não, eu consigo monetizar assim, exemplo. Qual é o custo da hora de uma sala cirúrgica parada? Entendeu? Okay. Qual é o custo de uma ressonância parada?
Não, mas tem outra coisa também que é interessante, é o seguinte, o custo de quando a célula estiver parada, ela vai consumir muito menos, porque os fancóides sabem que elas estão paradas e não precisa uma sala estar 17, 18 graus, entendeu? Ela pode ir para uma temperatura de manutenção de 21 a 23 graus. Consequentemente, as válvulas vão fechar, o chiller vai trabalhar menos, entendeu? Sim, sim. Isso aí. Gente, não vamos dispersar, tá? Deixa eu só perguntar pro Lincoln aqui. Lincoln, você tá aí ainda ou você dormiu? Você Opa, tá tamo muito aí, quietinho. sim. Eu quero que você aproveite esses minutinhos que tá faltando, porque eu tenho a impressão de que a gente respondeu as dúvidas do Daniel, né? Acho que a gente já chegou a uma conclusão aí. Mas eu não estou seguro de que você só complementando aí, tenha os números que você queria. A equipe de manutenção do São Camilo, ela é funcionários, é equipe própria. Só do HVAC é terceirizada. Você colocou uma pergunta aí, como dimensionar a equipe de manutenção, tudo. Então, a equipe elétrica, civil, hidráulica, pintura... Wagner, a equipe de automação é o quê? Eles são técnicos ou tem engenheiro também na equipe de automação? São técnicos. Técnico em automação. O Wagner. Técnico eletrônico. Pode falar, Lincoln. Eletrônico. E como é que vocês fazem esse dimensionamento aí da equipe de campo? A equipe de campo, a elétrica é mais fácil, né? A elétrica é sempre mais fácil, porque você queira ou não queira, sempre tem que ter 2 funcionários. Pela causa da NR, você tem sempre 2 funcionários, dependendo se vai entrar na subestação, tudo, ou seja, dentro da escala, hoje eu tenho 4 elétricos de manhã, 6 elétricos de manhã, 4 elétricos de tarde e 4 elétricos à noite. Que aí cobra o quê? Férias, folgas, tudo nesse sentido. Aí você dá total 4, 8, com mais 6, eu vou para 14, certo? Se você não fugir da escola, então 14. Hoje essa equipe, para você ter uma ideia, de elétrica, ela faz um gerenciamento de aproximadamente 1.200, 1.100 ordens de serviços mês. Preventivas e corretivas. Entendeu? A minha equipe hoje, eu fiz a conta hoje. Hoje a equipe de mão de obra, contando os supervisores, são 34 funcionários diretos. Para uma área quadrada de 25 mil metros quadrados, com a quantidade de OS preventivas e corretivas de 4.000 ordens de serviços mês. Eu tenho em torno de 26 e com 29 mil construído. 29 mil, mais 26, elétricos, civis e pintura, tudo. Geral. Isso. Quanto de elétrica? Olha só, 26. Eu estimo que só de elétrica aí você tem uns 14 negros, né? Negativo. Eu tenho 8. Você tá com uma deficiência grande de elétrica, Lincoln. Eu tenho certeza que o seu noturno vira e mexe, você tem furo de cobertura aí, não tem? Tem. Inclusive, eu tenho problema trabalhista com isso. Isso, porque desvio de função. Por exemplo, assim, qual que são as equipes que são 24 horas no hospital? Eletricista. O eletricista é 24 horas. 7 dias por semana, 24 horas. Roda direto. Eu dei um único desvio de função hoje. Tem caldeireiro, operador de caldeira também. Você tem caldeira. Por graças a Deus, não tenho mais caldeira no São Camilo. Graças Tem a tudo Deus, terceirizado a parte de limpeza. Então, assim, Lincoln, o que acontece? O único desvio de função que eu tenho hoje é transporte de gases medicinais. É o eletricista que faz. É o único desvio de função. Entendeu? Porque, exemplo assim, hoje eu fiz uma escala, eu tenho 3 encanadores. Ele tem que ser o quê, Wagner? Ele tem que ser o quê? Técnico em gasoterapia? Não precisa. Pode ser um oficial de manutenção. Na descrição de você pode escrever isso. O eletricista não pode fazer? É um desvio de função. É complicado. Se você colocar você tem que colocar na descrição de cargos. Só que na descrição de cargos, você tem que dar um treinamento específico para ele. Dá para fazer sem desvio de função, só que você tem que treinar. Por quê? Você já paga periculosidade para ele. Mas tem que ter um treinamento. E outra, Lincoln, principalmente quem bate muito, vai te orientar isso muito, é a segurança do trabalho e a medicina do trabalho. Eles são os maiores empecilhos hoje da manutenção. Mas um oficial de manutenção sem problema nenhum. Um oficial mecânico, um técnico mecânico. Porque se você for lá no Ministério do Trabalho, na classificação de funções, não existe técnico de gasoterapia.
Então, eu vi que alguns hospitais, eles estão colocando o perfil de pessoas, não mais como eletricista, como encanador, mas como técnico de manutenção. Eu não sei quem tem a descrição de cargo dessa equipe aí, mas é um pessoal que faz tudo. Se você tiver uma engenharia, uma segurança do trabalho top, o cara parceiro, você pode colocar oficial de manutenção. É melhor que técnico. Oficial, por quê? O técnico te obriga o cara a ter curso técnico. E o oficial, você pode ter segundo grau. Aí o detalhe principal. Na NR10, se você for lá, ela não fala que elétrica tem que ser por eletricista. Tem que ser pessoas com conhecimento, treinamento e responsabilidade. Então você pode ter você pode ter um oficial de manutenção com um curso de elétrica. Aí você tem um cara polivalente. Só que detalhe, só tem que pagar periculosidade para esse cara. Esse é uns detalhezinhos. Aí um oficial de manutenção, ele já ganha bem. Aí você pode ter um polivalente, mas pode ser um tiro no pé. Qual que é o tiro no pé? Além de você pagar um pouco mais que a oficial já é mais caro, você tem que pagar ainda a periculosidade. Você não paga a periculosidade, tiro no pé. Wagner, agora aqui no SARA, por exemplo, hierarquia, né? Tem auxiliar de manutenção, que é o nível mais baixo. Eu tenho isso também. O auxiliar é o Severinão, sabe? O meu neurônio. Tá aprendendo. Não precisa nem pensar muito. O meu neurônio. Executa. Aí tem oficial de manutenção e o técnico está acima do oficial. Eu, particularmente, exijo técnico, porque depois que você começa a exigir a RT deles, eles sabem que o deles estão na reta, o trabalho fica mais bonito, né? Sim, não, mas assim, hoje, a grande maioria dos hospitais, eu estou pensando assim, o SARA, vamos chamar de hospital público, ele tem um hospital público bem diferente, nível AAA, ele tem isso daí. Porque você tem que assinar RT. São Camilo, eu sou engenheiro, sou coordenador, não sou responsável de nada. E eu tenho certeza que o Felipe, o Daniel, todos os hospitais aqui não tem responsável técnico. O CREA não bate nisso daqui. A grande maioria... Assim, lá são dois CREAs. Eu tenho um CREA de carga em função, que ele só diz o vínculo empregatício, e tem o de serviços contínuos. Então, tem o serviço de integração de um hospital. Nunca assinei uma RT e não tem responsabilidade em nenhum dos 3 hospitais. Tenho certeza que o Lincoln também não tem, o Matheus, o Jordan, o Daniel. Agora, todos os hospitais. O Wagner, uma época eu assinava cargo e função, viu? Mas assim, é uma coisa muito assim. Mas não era solicitado. Eu recolhia para mim mesmo. Por mim, eu assinava isso aí. Mas o que você tá. Eu concordo plenamente com o que você está falando. O CREA não bate nisso aí. Aqui em São Paulo, não. Conheço, o gerente 9 de julho não assina. Ciro Libanês não assina. Até onde eu sei, o Einstein não assina. A BP não assina. O Hospital Oswaldo Cruz não assina. A HCOR não assina. Quer mais? IGESP não assina. Concordo com você. Eu acho que o CREA não bate nisso. Ele não exige isso aí de você. Você tem que pagar a anuidade do CREA e vambora. São duas situações que agora vamos pensar além da própria exigência do CREA. Assim, tudo aconteceu aqui por duas coisas. A primeira é Brumadinho, que a diretora falou assim, se explodir a subestação, quem roda? Eu falei, a senhora. É lógico, mas igual quem roda é o padre. PT saudação. Aí ela falou, mas por quê? Porque a senhora é que responde, a diretora, mas eu não entendo nada, então começa a emitir RT dos seus engenheiros. Aí ela tá emitindo. Aí você falou assim, cada um com seus problemas. Você recebe bem pra ir pra cadeia. E a segunda coisa é a seguinte, se eu sair do SARA hoje, abrir uma empresa, e para pegar a licitação pública, muitas licitações pedem um acervo pesado. Não, então, obrigatório. Sim. Tem um acervo bem diferenciado. Só tem um detalhe. O hospital... É isso mesmo, Felipe. Por isso que eu faço isso também. Só que o hospital tem que permitir... É uma burocracia e uma política bem grande. O hospital tem que permitir para você te recolher a RT no seu nome. Se não tiver você estiver recolhendo sem a permissão do superintendente, pode dar JC. Mas assim... O Wagner, Wagner, ele tem que dar baixa como uma CAT, né? Porque assim, o acervo técnico, porque é o seguinte, isso que o Felipe falou... Porque o acervo vem depois da CAT ainda, não é? Isso. Só que eu tenho que ter uma RT de carga e função. E a carga de função, quem assina não é só o engenheiro, o dono dos porcos. É o dono dos porcos. Escuta, vamos marcar um... Porra, não sabia disso aí não, hein, Wagner? Não sabia disso não, hein? Show de bola isso aí.
Vamos da marcar um JC, dia da para a Justa gente falar Causa. só sobre isso aí, cara. A gente podia trazer um profissional para falar sobre isso aí. Você não conhece ninguém do direito, ô Wagner, que a gente possa conversar sobre isso? Hein, Não, Marcos, se até quiser, eu tentar falo. arrumar alguém do CREA. Até tentar arrumar alguém do CREA, meu. Porque Eu eu tô posso. achando Show de bola, hein, cara? esse é um Não. tema... Eu discordo trazer alguém do CREA. Discordo. Eles vão puxar farinha. Eles vão puxar farinha. Não é só isso. Vamos Não, levantar uma lebre. Não levantar uma lebre que para nós não é interessante hoje. Tá certo, Wagner. Tá certo. Não trazer ninguém de fora, Aí, trazer alguém que... Outra coisa que é importante é que até hoje O Wagner tem razão, nós vamos levantar uma poeira à toa, viu? Uhum. E aí pegou a gente pra rua. Eu falei, quem foi os filha da puta que fez a reunião e chamou esses CREA? Foi Marcos Felício, Felipe, Matheus, Jadson. Eu tô fora, eu só quero organizar para que vocês consigam resolver os problemas do dia a dia, mas de uma maneira organizada, porque nós já entramos... Você vai junto, viu, Marcos? Você vai junto também, viu? Não adianta correr, não, viu? A gente vai falar com a Samaron lá e falar assim, o Marcos, você pode ir pra rua com a gente. Mas tem uma coisa vai ser uma delação premiada. Principalmente quem é engenheiro de controle e automação, as ARTs ainda não são definidas. O que tem é uma resolução que é 473 de 2005, se eu não me engano, que pauta as atividades da engenharia assim, de automação, mecatrônica e aí vai. É isso. Entendeu? Aí, eu preciso que a gente organize. Eu vou insistir para a gente interromper esse assunto, porque senão a gente não acaba hoje. Mas ficou claro que esse assunto... Se vocês quiserem meu telefone depois para a gente discutir esse negócio de automação, pede pro Marcos aí ou se me chama no zap que a casa tá aberta para você. Tá todo mundo no mesmo grupo, rapaz. Não, perfeito, vou falar isso. Mas a questão é a seguinte, eu acho que a gente precisa... Vamos encerrar hoje, porque já tá na hora e a mulher já tá olhando feio aqui para mim, e mulher vindo buscar homem no bar é uma desgraça, né? Mas... eu espero, tanto o Lincoln quanto o Daniel, que tenha aí colocado um pouquinho mais de informação nas decisões de vocês. Eu espero que esse tema da discussão da RT aí, a gente possa marcar um novo dia. Vamos debater lá no grupo o que vocês acham que é o mais adequado, mas eu acho que vale pelo que eu entendi, é um problema que está todo mundo meio com dúvida. Um sabe um pouquinho, o outro sabe ali. O Felipe já meteu uma legislação lá que eu nunca tinha ouvido falar e vamos ver se a gente conversa, tá bom? Daniel e Lincoln, valeu, responderam as perguntas. Muito bom, Marcos, muito bom. O pessoal manja muito, né? Muito bom estar em contato com pessoas de diferentes organizações, né, cara? Para a gente conhecer um pouco mais, né? Eu acho que a gente precisa. O frigir dos ovos é o seguinte: todo mundo tá lascado, tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo ali com os problemas. Todos eles, você pode ver que são todos muito semelhantes. O que a gente precisa é unir a categoria, unir as boas práticas, entender o que é que precisa. Eu estou aqui representando uma companhia, um fornecedor. Eu acho que os fornecedores têm a obrigação de contribuir, participar dos processos. Se for como professor, eu estou aqui para... Olha, a gente tem que fazer com que a turma cresça para que cada vez mais a gente tenha a turminha aí cada vez mais competente e errando menos. A gente não pode ficar só batendo na cabeça. Pô, será que até quando nós vamos fazer isso? Então, obrigado, boa noite. Acho que a intenção foi atingida e a gente se vê. Eu agradeço a todos, fico contente de voltar ativa depois do Covid. Muito obrigado a todos aí. Um abraço, gente. Graças a Deus. Para todos. Falou, gente. Tchau. Obrigado a todos. Falou, pessoal. Um abraço aí e um beijinho no Vaguinho. Cadê ele? Já foi? Correu.